Fala, gurizada, seja muito bem-vindo ao Oficina Agro. Meu nome é Elvis Aurélio, sou o criador aqui do canal. E no vídeo de hoje, como você viu, eu vou estar falando sobre a viscosidade dos fluidos hidráulicos. Vou explicar para você um pouco mais sobre essa propriedade que é tão importante aí nos fluidos, que acaba afetando como esse líquido, esse óleo, esse fluido, ele vai se comportar. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu tenho que trazer uma informação do vídeo da semana passada. Na semana passada, pessoal, eu fiz um vídeo onde eu mostrei três máquinas, duas máquinas e um equipamento, que são os maiores do mundo no seu segmento. Então eu trouxe lá a informação de uma escavadeira, mostrei qual é a maior escavadeira do mundo. Eu vou deixar o vídeo aqui no card caso você não tenha assistido. E neste vídeo eu não trouxe a informação da quantidade de litros de óleo hidráulico que vai nessa escavadeira. Eu deixei a dúvida no ar e pedi para o pessoal comentar e dar um chute, um palpite de quantos litros vai naquela escavadeira. E fiquei de trazer essa resposta neste vídeo. Então, olha só, a quantidade de óleo que vai nessa maior escavadeira do mundo é nada menos do que 12.870 litros de óleo hidráulico. Imagina só. Essa máquina ela precisa de tudo isso de óleo para conseguir fazer todas as operações. Então imagina você, uma máquina com tanto óleo assim, e esse óleo ele é afetado pela viscosidade. Ele tem uma certa viscosidade e se comporta de maneiras diferentes. E para você entender então, para a gente entrar no assunto da viscosidade dos óleos hidráulicos, você precisa entender o que é a viscosidade, qual é a definição da viscosidade. Uma das definições da viscosidade é que ela é a resistência do líquido para fluir ou escoar. Então, quanto maior for essa resistência do líquido para ele escoar em um determinado recipiente, por exemplo, maior vai ser a viscosidade desse fluido, tá? Quanto mais facilmente ele escoa, ele flui, menor é a viscosidade desse fluido, desse líquido, desse óleo. Então, para você entender como é feito o teste, como é analisado essa viscosidade do fluido, tem uma animação aqui para você entender. Então, imagine aqui nós temos um funil, tá, que está trancado, ele está bloqueado, e embaixo tem um recipiente qualquer, onde no funil nós vamos colocar então um líquido, um fluido, um óleo hidráulico, por exemplo, e a partir do momento em que esse funil ele é aberto, é tirado esse pino, esse parafuso que está bloqueando aqui, todo esse líquido, esse óleo, ele vai escoar lá para o recipiente. Então, o tempo que vai demorar para o fluido escoar, a gente vai saber a resistência. Então, de novo, resistência maior, viscosidade maior. Resistência menor, viscosidade menor, tá? Então, de um modo popular, para você entender bem o que é a viscosidade, é como se fosse assim, a grossura do óleo, tá? Isso não é um termo técnico, mas fica mais fácil para você entender. Então, quando você pega lá, por exemplo, um óleo hidráulico e percebe que ele é um óleo mais grosso, significa que ele tem uma viscosidade maior, tá? Então, o primeiro ponto para você entender o que afeta a viscosidade, o que faz, por exemplo, um óleo ele ter uma viscosidade maior e outro uma viscosidade menor, é a própria característica do material, do fluido, tá? Se é um óleo, se é água, o que que é. Então, vamos para a animação aqui que você vai entender bem. Então aqui tem um exemplo. Nós temos agora dois funis, tá? Com algum fluido, com algum material. No fluido, no funil aí que tem fluido em amarelo, esse fluido é mel, né? Você tem mel aí na sua casa, você pode até testar. No outro nós temos apenas água. Então cada um desses fluidos, eles têm viscosidades diferentes. Então o que vai acontecer? Obviamente, se nós abrirmos aqui o funil, e permitirmos então com que esse fluido, esses dois fluidos, eles vão para o recipiente, vocês vão ver que eles vão ter tempos diferentes de fluidez. Então, olha só, a água é muito mais rápida do que o mel. O mel demora muito mais para fluir. Isso significa então que a viscosidade do mel é maior do que a viscosidade da água, porque a resistência ao fluir, ao mel escoar é maior. Por isso a viscosidade dele é maior. O segundo ponto que nós temos aí que afeta a viscosidade de um fluido é a temperatura. Então aqui nós temos novamente agora um óleo hidráulico, por exemplo, no funil, tá? E nós temos aqui a temperatura externa de 20 graus Celsius. Então se nós permitirmos agora então com que esse óleo hidráulico escoe
para o recipiente, vai demorar um certo tempo para que isso aconteça. Vamos ver aqui. Então está demorando este tempo, a quantidade de segundos aqui para o óleo escoar. Agora, se a temperatura mudar, se por exemplo a temperatura for 40 graus Celsius, o tempo irá modificar também, o tempo também irá mudar. Então agora você perceba que o tempo é muito mais rápido. Elvis, eu não entendi. Vamos colocar lado a lado aqui para você ver bem. Então olha só, começou o processo de escoamento. Veja aqui, na temperatura mais alta o tempo foi menor. Isso significa o quê? Que com o aumento da temperatura, a viscosidade cai, a resistência diminui. O fluido, no nosso exemplo aqui, um óleo hidráulico, ele escoou, ele fluiu mais rapidamente porque a resistência era menor, a viscosidade era menor. Ou seja, quando a temperatura aumenta, a resistência, a viscosidade cai no mesmo fluido. Faça aí na sua casa, pegue mel. Mel num pote, tenta fazer com que ele passe dele o mel para o outro recipiente numa certa temperatura. Depois coloque esse mel na geladeira por alguns minutos e tente fazer o mesmo procedimento. Você vai ver que vai demorar mais tempo porque a viscosidade, a resistência aumentou depois de colocar ele na geladeira. No exemplo aqui, a gente aumentou a temperatura. É a mesma coisa que você pegar o mel e colocar numa panela lá com água, aumenta essa temperatura, ele vai fluir mais rapidamente. Para finalizar, então, uma última informação que também pode afetar a viscosidade é quando são adicionados aditivos aí nos óleos hidráulicos. Então é possível que seja colocado aí aditivos que vão modificar, de certo modo, a viscosidade desse fluido. Porque numa máquina agrícola, por exemplo, pega uma máquina agrícola, uma máquina de construção civil, ela trabalha em locais que muitas vezes pode fazer muito frio e pode ser extremamente quente. Então pega aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro. No inverno chega a fazer 0 graus, 5 graus Celsius. E no verão, 30, 35, 40 graus Celsius. Então a gente tem essa amplitude aí muito alta. E nós queremos que a nossa máquina trabalhe bem em todas as temperaturas. Então imagina que se eu colocar um óleo hidráulico lá, que vai mudar muito a viscosidade, daqui a pouco minha máquina não vai trabalhar tão bem. Então são adicionados aditivos, o fabricante coloca isso para que esse óleo hidráulico ele trabalhe bem. Então isso também pode afetar de uma maneira positiva a viscosidade, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele foi útil para você, que você aprendeu alguma coisa. Se você gostou, curta o vídeo aqui embaixo e vejo você no próximo vídeo.